24 de Mateus é uma passagem bíblica da qual Jesus encontrava-se com os seus discípulos e surgiu entre eles uma questão, uma curiosidade em querer saber, em querer ter conhecimento, quais seriam os sinais que evidenciavam o fim do mundo. Essa pergunta, ou essa curiosidade, ela é uma curiosidade que não é recente. Eu me lembro do meu tempo de criança, de adolescente, que escutei muita gente perguntar: quando será o fim do mundo, ou de que o mundo vai se acabar? Essa pergunta, ela sempre foi notória na vida de cada um dos que questionam. Geração veio, geração foi, geração chegou, e essa pergunta ela permanece sendo feita a muitas pessoas, e por muitos perguntarem, também surgem várias respostas que às vezes confrontam até com a luz da palavra. Ao analisar essas verdades, observamos que ninguém melhor do que Jesus para responder essa pergunta. Foi uma pergunta que foi feita por parte dos seus discípulos, e essa pergunta não é uma pergunta atual, é uma pergunta antiga, mas está sendo repetitiva nos dias de nossos dias. Quem desejaria saber como o mundo iria se acabar? De que forma o mundo se acabaria? Para os não leitores da Bíblia, isso é pergunta que se faz com desejo de saber a resposta. Mas para os que estudam a palavra, essa resposta a própria Bíblia já dá, sem precisar que você nunca leia, sem precisar que você consultar muitas pessoas. Ao lermos a revelação da Bíblia, observamos que Cristo foi indagado com uma pergunta que merecia uma resposta. E vocês hão de convir comigo, dentro do que lemos, que mesmo munido de uma resposta, Jesus não deu essa resposta. Jesus não disse qual seria o dia em que o mundo se acabaria. Primeiro, porque a pergunta do discípulo não foi essa: quando é que o mundo vai se acabar? Ou como será o fim do mundo? A pergunta dos discípulos foi: que sinais hão de acontecer que evidenciará o fim do mundo? Porém, amados, quando lemos esse versículo de número 3, observamos que a pergunta dos discípulos é definida em dois aspectos. Primeiro, que sinais haverá da tua vida e do fim do mundo? Jesus simplesmente responde esta pergunta de forma cautelosa, e a resposta de Cristo inicia dos versículos 4 e dando seguimentos aos demais versículos posterior ou anterior ao versículo 4. A primeira definição de Jesus em relação à sua vida e do fim do mundo é essa: primeiro, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E viver enganado é algo que ninguém gosta de viver. A pessoa
está vivendo a vida ilusão, vivendo uma vida de engano, e quando se descobre a verdade daquilo que foi oculto a você, você se sente uma pessoa frustrada, se sente uma pessoa decepcionada. E é uma coisa que Jesus jamais vai permitir, é que a igreja viva no engano, porque a igreja ela tem a revelação de Deus na mão. Nós temos a palavra, aceitamos a palavra, pregamos a palavra e vivemos na palavra, dependendo da palavra. Quem não tem a palavra se engana e é enganado. Mas quem tem a palavra tem a revelação. Quem tem a palavra tem segurança. Quem tem a palavra tem convicção. Apareça o que aparecer, surge o que quiser surgir, venha o que vier, mas quando as coisas virem, ao contrário desta palavra, você a condena, você não aceita, porque você está esclarecido na palavra. Quando olhamos isso, vemos que quando nós não temos o conhecimento desta verdade, tudo é a verdade para nós. Por exemplo, quantos que a questão viveu antes de ter o conhecimento da Bíblia no engano, vivia no engano, no engodo da enganação e até mesmo das falcatruas dos episeu religiosos. Quando alguém pensava que sangue de algum animal tinha poder de perdoar alguém, quando alguém pensava que um sinal de cruz na testa, promovido por uma cinza, traria purificação para o pecado de um pecador ativo e praticante. Quantos de nós vivíamos no engano da idolatria e tivemos condição de denominar um determinado ídolo como nosso Deus, como nosso guia espiritual? Quantos hoje estão nesse engano fútil e o engano frustrante, levando até mesmo tirar do bolso até o que não tem, para garantir uma graça que ele nunca vai receber. Porque muitos que antigamente viviam nessa prática de crença falsa pagavam, aleluia, para ter uma vida eterna após morte. A definição de muitas coisas contrárias à palavra. Mas quando Jesus chegou na minha vida e na tua vida, essas mentiras foram esclarecidas através da verdade. Eu descobri através da palavra que quem perdoa pecado é Jesus, que quem purifica pecado e pecador é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Haja vista que o próprio Cristo, na virtude dizendo isso, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, nós vivemos hoje aí uma esfera de uma avalanche de tanta coisa que está acontecendo em nosso Brasil, em nosso país e no nosso mundo. Tanta coisa que a gente nunca pensou que íamos ver e estamos vendo. E quando a gente olha para a Bíblia e faz as comparações proféticas daquilo que Cristo falou e daquilo que está acontecendo, a gente tem que ter a definição e o discernimento que alguma coisa, preste atenção, alguma coisa
está para acontecer a qualquer hora dessa. E quando olhamos para essa explicação, o que vamos analisar? É que Cristo foi muito contundente e coerente naquilo que ele falou. Acautelai-vos, tenham prudência, tenham cautelas, para que ninguém vos engane. E a pior coisa na vida de um crente, de uma pessoa, de alguém, é viver no engano. Então, versículo posterior ao versículo 3, ao versículo 4, Jesus fala a seguinte coisa: porque muitos irão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observe um detalhe bem interessante aqui na luz da gramática. Jesus não afirmou, Jesus não disse que todos seriam enganados, mas ele afirmou que muitos seriam enganados. E muitos viriam no nome de Deus em ser Cristo e enganariam a muitos. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela não está dentro desse contexto do engano. Preste bem atenção. Um salvo em Jesus jamais será enganado. A Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. O céu não são para chamados, o céu é para escolhido. Então, entre ser escolhido e ser chamado e escolhido, tem uma diferença muito grande. Quantos aceitaram Jesus do que você aceitou a Cristo? Muitos. E às vezes só você. Dos que vieram naquele dia, quantos estão firmes? Só você. E onde é que estão demais? Não sei. E observe bem que Jesus, dentro dessa verdade, ele falou que muitos surgiriam no nome dele, dizendo ser Cristo, e enganariam a muitos, como a igreja, a noiva do Cordeiro, não vai ser enganada, porque é impossível um escolhido ser enganado. Então, aqueles que já faz parte do arrebatamento não serão enganados. Então, dentro dessa verdade, o que é que vamos analisar? Jesus agora faz previsões proféticas. As previsões proféticas de Cristo estão relacionadas a rumores de muitas guerras. E quando olhamos para a definição deste versículo de número 6, observe que a palavra guerra não está no singular, está no plural. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Quando olhamos para isso, vemos que não existe só um tipo de guerra. Existem vários tipos de guerras. Existem guerras militares, existem guerras civis, existem guerras atômicas, existem guerras bélicas e existem guerras nucleares. Existem guerras bacteriológicas. E quando olham para essa questão de guerras, que eu defino 6 matemáticas, o que é que vamos analisar? É que o mundo hoje está em conflitos de guerras. Existe no contexto humano ou no contexto global, entre definições de vários tipos de guerras. As nações estão tendendo outras nações. Os conflitos internos e externos estão em corpo. À luz das claras, os governantes tendem a ser atacados por países vizinhos que se dizem amigos e não são. Observe que tudo isso Jesus previu, Jesus falou, amados. Estamos vivenciando hoje conflitos de várias formas e de vários tamanhos e diâmetros. Conflitos nos lares, conflitos no contexto religioso,
morta. Jesus fala o seguinte: e ouvireis rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis. Em 5.631 anos de história, o mundo já presenciou cerca de 14.631 guerras. Quando olhamos para as primeiras guerras, que definiram em Guerra Mundial, que iniciou-se no ano de 1914 a 1918, o saldo de vítimas nessa guerra chegou a 10.000 pessoas mortas. Quando olhamos para isso, vemos que esse saldo ele aumenta gradativamente, porque surge a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, esse saldo alastrou para quase 60.000 mortos. E agora o mundo está com a expectativa de uma suposta terceira guerra mundial. Já viram que as preliminares já estão acontecendo. Os poderes do mundo estão atônitos, eles estão desconfiados. Isso é prenúncio de tudo que Cristo falou. Esses ataques que houve na América dos Estados Unidos, esses ataques que ocorrem hoje na França, isso são prenúncios de profecia, e ao mesmo tempo são acertos de contas de Deus com a nação. Se você não sabe, a França ela foi palco de uma grande chacina de cristãos, denominada Santa Inquisição, onde na praça em Paris, muitos crentes pagaram com a vida a sua fidelidade a Deus. A escassez de água no mundo, isso é profecia. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 4, e versículo 16, 17, 18, tem algo mais importante, e eu quero passar esta citação junto com a igreja. Quem encontrou, por favor, me ajude. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 4. Veja aí, por favor, irmão. Quem encontrou, qualquer pessoa pode me ajudar. Versículo 16. Vamos começar no verso 15. Versículo 15, capítulo 4. Pode ler. Preste atenção. Ninguém nunca imaginou que o nosso país um dia sofreria de escassez de água. Está faltando. E muita. Irmãos, a maior bacia hídrica do mundo, a maior bacia hídrica, ou seja, no mundo, aonde existe a maior porção de água, é Brasil. A bacia amazônica é um celeiro de água para o mundo.
para não expor mais a água potável em lavar calçada, em lavar carro e aquele desgaste desnecessário. Você lembra que você deixava a sua mangueira aberta enquanto enxaguava seu carro? Você lembra que você deixava a sua mangueira aberta enquanto estava escovando os dentes? Aquela água hoje não fazia falta. E nunca precisa tanta advertência por água como se está vendo o Cristo na hoje. O querer principal só Deus sabe quando é que aquele açude que abastece toda a Campina Grande e algumas cidades adjacentes lá encheu a sangrar. Porque se hoje Deus permitir 3 dias de chuva para encher o verão, quem vai levar a glória é São Pedro. Deus aceita que glória dele com ninguém. Se depender de Pedro, não cai nem sereno. Quem manda a chuva é Deus. Quem estabelece é Deus. E o Criador em céu e terra é Deus. Porém, a salvação é que Deus está fechando tudo para o mundo reconhecer que acima desse céu azul tem um ser soberano que manda no céu, na terra, no mar, no inferno e na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amanhã João Pessoa será de uma grande procissão. E quando eu vejo, irmão, aquela multidão, aquela montanha, aquela multidão de gente, às 22 horas, marchando para a suposta praia da Penha, no litoral sul da capital, Paraná, a pé, com a mão na mão. Eu fico me vendo como Deus fica. Porque enquanto existem pessoas com disposição para andar mais de que 15 quilômetros a pé, com a fé na mão, tem crente que mora na rua da igreja e mal aparece tudo. Glória! Uma pedra está tendo mais valor do que Deus que me fez e que tem me garantido a vida até hoje. Glória! São essas coisas que Deus não aceita. Deus não aceita ser dividido. E a prática da idolatria está levando Deus a arrojar o nó e fazer de raça humana pague pelo pecado que eles próprios praticam. Perseguição. Igreja no Brasil não sabe o que é perseguição, não, irmão. A igreja brasileira, ela não sabe o que é essa perseguição. Não, senhor. A perseguição da igreja brasileira, sabe o que é? É bem claro mesmo. É crente perseguindo crente. É crente invejando crente, fofocando crente, criticando crente. E o diabo anda rindo e a criança tomando conta de muitos crentes. E quando você olha para essa verdade, Jesus foi quem disse: ouvireis rumores de guerras. E eu estou hoje temeroso com uma coisa. Com quê? Com essas imigrações desse povo entrando em países, e o perigo que isso aí está trazendo, irmão, amanhã muita gente vai ver. Porque no meio desses que estão se infiltrando ali, entrando, pode ter certeza
está entrando terrorismo também. Vocês observem que a estratégia aqui da França foram em 6 lugares, com horários diminutos de um outro, diferença pouca, em lugares estratégicos. Existe alguém por trás disso. A presidenta de nosso país, ela agora alegou a dela liberando, no período das Olimpíadas no Brasil, que não vai ser permitido os que vêm de fora passar pela imigração. Eles podem passar direto, sem ter carimbo nos seus passaportes. E é isso que eles querem. Entrar sorrateiramente, firmar suas bases. E Jesus falou uma coisa muito certa e própria sobre guerras. Os conflitos são grandes, os conflitos são internos e externos. E quando se pensa que uma coisa foi resolvida, outra coisa surge. Isso é reclamação moral. O nosso país hoje é notícia do mundo no contexto da corrupção. Quanto mais se mexe, mais ladrão aparece. E a igreja não pode ficar de braço cruzado, concordando com essas vergonhas. A igreja é opositora a pecado e a injustiça. Não é pecado protestar contra o pecado, é pecado aceitar o pecado. A igreja que vai para o céu, ela é odiada, ela é perseguida, ela é massacrada. E se isso não chegou aqui ainda em nosso país, pode ter certeza que vai chegar. A Bíblia tem que se cumprir. Jesus disse que os profetas que foram antes de nós foram perseguidos, foram maltratados, foram presos, vituperados, escanteados, queimados vivos. E hoje estamos aqui declarando uma verdade do Evangelho que o mundo não conhece, mas você conhece porque você tem a palavra. Você tem a palavra, medita nela. E na comissão de igreja, nós não podemos colocar a mordaça na boca e ficar calado. Então o que vai acontecer? O diabo, ele ainda não assumiu o controle do mundo, porque a igreja está na terra. Sabe o que é isso? Você sabia que Satanás ainda não tomou conta dessa planeta, sem você, por trás da noiva do cordeiro que está na terra aí? Você sabia disso? Se você não sabia, tem que saber. O diabo não assumiu o controle de tudo por causa de mim e de você. Então o que ocorrerá? Jesus foi muito bem na sua indagação, na sua resposta aos discípulos, quando ele diz: mas ainda não é o fim, ou seja, então coisa pior está para acontecer. O Brasil é conceituado como um dos países que mais envia missionários para outros países. E é o que é mais visitado por missionários no exterior. Então, o que nós analisamos dentro dessa contextualização é aquilo que Daniel falou no capítulo 9, nos versículos 24 ao 26. Ele apresenta 3 grupos de semanas proféticas. A primeira semana profética de Daniel, de 7 semanas. Aí ele vem falando de uma segunda semana de 62 semanas. E a última de uma semana que é composta de 7 anos.
E esta última semana é exatamente o período da grande tribulação. Então veja bem, a igreja de Cristo, eu particularmente, sou a favor e adendo a doutrina que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Com um bom assembleio do Senhor, tenho meus 44 anos de idade e meus 33 anos de fé na Assembleia de Deus, em Cristo Jesus, com em breve na Assembleia de Deus, tornei-me da Assembleia de Deus desde 1983, estou nela até o dia que Deus quiser. Pretensão nenhuma tenho de sair. Sair para onde? Porque se eu passar daí por causa de problema, se eu for para outro lugar, lá também tem problema. E às vezes o problema que está lá é que já saiu daqui. Então eu vim para o rio, fica aí. Olhando para Jesus, é o que eu sou da fé, com a certeza que vai para o céu. Diga amém. Esse negócio está indo para a igreja, não sai daqui para isso. Irmão, para você for, tem problema. E às vezes o problema que está lá é que já saiu daqui. E se você for problema, chegando lá, até mais um. Amém? Então, essa questão de quem vai passar por tribulação que não vai ver, segundo a linha da teologia, existe três definições a esse respeito: os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. São três níveis de pensamento. Então, bebê, eu vou dividir esse ponto em três partes. Primeira parte, isso aqui, aqui e aqui. Então, pré, mid e pós. Então, a doutrina dos pré-tribulacionistas afirma que a igreja vai ser tratada antes da grande tribulação. O mid-tribulacionista afirma que a igreja vai passar pelos 3 primeiros anos os 3 primeiros anos e meio. E no meio ela vai ser arrebatada. Os pós-tribulacionistas afirmam que ela vai passar pela grande tribulação total e vai ser arrebatada no fim. Nós, aceitamos a primeira hipótese, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada antes. Deu para entender? Agora, isso aqui é uma questão de fé. Porque eu conheço pessoas assembleianas, até alguns amigos meus, pastores e evangelistas, que acreditam de fogo a ferro que a igreja vai ser tratada no meio, outros afirmam que até no final. Agora presta atenção. Nesse período de tribulação, ocorrerá no mundo 3 coisas. Primeiro, ocorrerá a operação do pecado e da iniquidade em todo o mundo. 2, nesse período de tribulação, o ano de Cristo firmará um concerto com Israel. 3, durante esse período, a morte vai ficar presa por um tempo. Então, veja bem, quando você Apocalipse 13, versículo 1, você vai ver que surge do mar uma besta. Quando você olha para o capítulo 13, verso 4, você vai encontrar lá que aparecem alguns personagens que pelejará contra o dragão e quem o vencerá. 13:11, aparece a segunda besta que surge da terra. A primeira besta é um governo político que vai se levantar, e esse homem já está na terra. Ele não se manifestou, mas
você já está vivo, pronto para agir. O segundo, que é a segunda pedra, surge na terra do verbo da chuva. Então se informa que o Satã, anticristo, desde falso profeta, surge os céus, dando poder do homem. E quando você analisa essas coisas, você vai entender. Você vai entender essa questão é que nós, igreja, já estamos nos meados da véspera do dono da trombeta de Deus. Quando a trombeta tocar, aonde tiver salvo, vai desaparecer. Se acesa para receber a esperança divina, os grandes velocistas, os grandes corredores, os grandes retornistas, enquanto o Brasil acorda, o retornismo de uma suposta linha política, a igreja está com a cabeça erguida ao céu, dizendo: ora, receba Jesus. Porque se isso que estamos passando na grande tribulação é o quê? Prenúncio de dores. Então, olha para cá. Se Jesus voltasse agora, haveria toque de quê? De trombeta. E esse toque de trombeta, ninguém iria ouvir, só os salvos. Aleluia. Então essa questão de crente e de ser para crente, se Jesus vir, vai ficar, se Jesus não for, meu irmão, na hora que a trombeta tocar, a gente vai ver quem fica e quem vai. Agora faça tudo para fazer parte da primeira remessa. Amém. Faça tudo para fazer parte da primeira remessa. Bem-aventurados que fizeram parte da primeira ressurreição. Faça tudo para fazer parte da primeira remessa. A luta está aí. Então, veja, haverá um toque de trombeta. Jesus descerá e nasce invisível. Ninguém o verá. Ele não vai descer na terra, ele vai ficar nos ares. O Espírito Santo está com a igreja, a regimenta tudo e ó. Quando o mundo sentir a ausência dos crentes, aí começa o rigoroso. Quer dizer, haverá a maior catástrofe automobilística da história do planeta. Ocorrerá a maior catástrofe aérea da história do mundo. Haverá a maior catástrofe em desespero na sociedade nunca
da família que é crente e nunca mais. Está alguém no caixa despachando mercadoria. A moça que vigila as compras sou. Os condutores em seus carros desaparecem e esses carros ficam sem motorista. Já não mais suportam, a Europa já não mais admite no seu próprio aeronato 2 pilotos crentes pilotando o mesmo avião. Você não reagiu porque não entendeu, eu vou explicar. Não é permitido mais na Europa 5 países europeus não aceitam mais 2 pilotos crentes pilotando o mesmo avião. Tem que ser o crente e o não crente, porque essa fronteira toda não é uma decolagem ou aterrissagem, ou o piloto crente sobe no destino fica. São Paulo para em feriado. Em feriado, São Paulo para. Com as quilometras fila de engarrafamento, com os condutores dos carros. Mas nesse dia, de norte a sul, de leste a oeste, uma paralisação. Glória a Deus. Geral. Quem embarcou em João Pessoa para o Rio de Janeiro, quem embarcou em Brasília para os Estados Unidos, quem embarcou em Recife para a Europa, entrou no avião, mas não desceu dele. A bagagem está na esteira rolando, mas cadê o dono? Subiu. Então, a grande tribulação não é para a igreja, é para Israel. É através desse contexto que Deus vai conscientizar uma nação que o Messias já veio e eles cochilaram. E a gente tomou posse, cabeça maior. Você não está entendendo essa palavra? Então, veja, observe. Jesus disse uma coisa muito interessante. Que ainda não era o fim. Então, se não era o fim, então coisa pior está para nós. Quem acredita assim? A coisa vai estreitar, irmão. Aleluia. Olha, o chifre que há de ser plantado nas pessoas, a Bíblia diz que só quem compra, que só quem vende, é quem tiver medo. Amém? Esse chifre, a palavra de Deus fala, que vai ser implantado nas pessoas, só compra e vende. Com medo. Não se espante com esse chifre que está aparecendo, não. Espante não. O chifre da Bíblia nos assegura. A verdade é que tudo está sendo feito
feito para uma coisa definida. Temos que vigiar. A igreja não vai passar pela tribulação, porque na tribulação receberão a marca da besta. E a igreja não pode ser remarcada pela segunda vez, porque ela já está marcada pelo sangue do Cordeiro. O que é de Deus, o diabo não toca. Então, o que eu disse? Jesus, ele fica, mas ainda não é o fim. Porque se levanta a nação contra a nação e reino contra reino. Os conflitos em divisa de territórios terrestres e nos ares. Hoje, tudo é motivo para alguém derrubar o avião. E a desculpa é invadiu nossa área. E vocês estão pagando com a vida a ganância pelo poder de muitos homens. Então nós, como igreja, temos que tomar uma postura mediante esse quadro. Isaías diz assim: eu vejo a terra como olhar com Deus. Os estudiosos da ciência quântica é a ciência que estuda épocas, eras e estações. Sabe o que ela diz? Ela diz que a Terra está voltada na sua órbita 6 anos. Vou explicar. Você tem que perceber que de 20 anos para cá, de 20 e 25 anos para cá, as horas têm passado rápido. As semanas no tanto se passam. Os meses no tanto se vão. Os anos no tanto terminam. E vamos, 2015 já terminou. Já terminou. E mais ligeiro vai ser 2016. Aí a Bíblia diz que Isaías, eu vejo a terra camarão com Pedro, com Ébano. Aí os analistas da ciência quântica diz que a terra está orientada 6 horas na sua órbita. Aí lá vem Jesus. Olha o que é que Jesus diz. Mateus 24. Olha o que é que Jesus diz. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem o quê? Fosse o quê? Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de quem? Por causa de quem? O que acontece? Você tem notado que um sol de 3 horas está igual ao sol de meio-dia?
As epidemias, irmão, um mosquito hoje está com mais fama do que as inúteis celebridades da terra. Se fala dos escândalos da política brasileira, se fala do futebol brasileiro, se fala do futebol europeu, as grandes fortunas dos grandes ricos, e o mosquito da dentro também é manchete de notícia. Quem imaginaria que um dia um mosquito ia ser famoso? Um bichinho tamanho nada, provocando 3 epidemias em uma lapada só. Nem a malária está com mais fama do que isso. Não, a malária não pode ter nada. Uma epidemia. E a medicina hoje está preocupada e alertando as mulheres para não engravidar. Porque a picada desse mosquito pode promover o feto, influência da criança não nascer com a deficiência